E aí, tudo certo? Pensa só numa dúvida. Será que uma prefeitura ou um governo de estado pode simplesmente ir a um cartório e protestar a dívida de alguém, mesmo sem ter uma lei própria para isso? Pois é, essa pergunta foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a resposta deles foi bem importante. Hoje a gente vai desvendar o que é a famosa CDA, a Certidão de Dívida Ativa, e por que essa decisão do STJ muda o jeito como as dívidas públicas são cobradas. Bora mergulhar nisso? E olha, já vamos começar com o final da história, direto ao ponto. Essa frase aí resume tudo. O protesto de uma CDA é válido e não precisa de uma lei local autorizando. Simples assim. Nos próximos minutos, a gente vai entender direitinho o porquê dessa regra e o que isso significa na prática. Mas antes da gente detalhar tudo, aquele pedido rápido. Se esse tipo de análise direto ao ponto sobre direito público ajuda a clarear as ideias, já deixa o like e segue o nosso perfil. Esse apoio é o que nos move a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Ok, esse aqui é o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa com a decisão em si, depois entende o que é o tal do protesto, como isso se aplica à dívida pública, qual era a grande dúvida sobre a lei local, a resposta final do STJ e, claro, um resumão com tudo que é preciso guardar. Vai ser uma jornada bem direta ao ponto. Então, vamos lá. Começando pelo nosso primeiro ponto, a decisão em foco. Vamos entender os detalhes do que o STJ concluiu sobre essa ferramenta de cobrança que acontece fora da justiça. E aqui está a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. A decisão, que veio lá do RSP 1-895-5557 de São Paulo, é cristalina. Tanto os estados quanto os municípios podem sim usar o protesto de CDAs para cobrar dívidas. E o mais importante, eles não precisam criar uma lei própria para isso. A autorização já existe. Certo? Agora, para garantir que todo mundo esteja na mesma página, vamos dar um passinho para trás. Afinal, o que é exatamente um protesto e como é que ele funciona na prática? O protesto, em resumo, é um ato oficial feito lá no cartório de protestos. Ele tem duas funções principais. Primeiro, serve como uma prova oficial de que uma dívida não foi paga. E segundo, ele funciona como um meio de cobrança, uma forma de pressionar quem deve aquitar o débito sem precisar de cara entrar com um processo na justiça. E o processo é todo esquematizado, sabe? Primeiro, quem tem o direito de receber leva o documento da dívida ao cartório. O tabelião confere se está tudo certo com o papel. Se tiver, a pessoa que deve é intimada oficialmente e ganha um prazo, que geralmente é de 3 dias, para pagar, negociar ou até mesmo questionar na justiça. Se nada acontecer, o protesto é lavrado, ou seja, registrado de vez. Ok, entendemos o protesto para dívidas comuns, mas como é que um documento de dívida pública como a CDA foi parar nessa história? Vamos ver essa jornada que permitiu isso. Essa linha do tempo aqui mostra tudo. Lá em 97, a lei já falava em outros documentos de dívida, o que abriu margem para debate. Para acabar com a discussão, em 2012 veio uma nova lei que colocou lá, preto no branco, CDA pode ser protestada. E para bater o martelo de vez, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, o STF, disse que essa prática é totalmente constitucional. Fim de papo. Com o protesto da CDA já validado, surge uma nova pergunta. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje. A pergunta era essa: se já existe uma lei federal que autoriza o protesto de CDA para todo mundo, será que cada estado e cada município precisaria criar sua própria lei autorizando o seu pessoal a usar essa ferramenta? Era essa a incerteza que o STJ precisava resolver de uma vez por todas. Uma informação super importante, não é mesmo? E se este conteúdo está sendo útil, que tal dar uma força? Compartilhe com os amigos, nos grupos, nas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e a gente a criar mais materiais de qualidade. E agora, a grande resposta. Porque, afinal de contas, o STJ decidiu que essa tal lei local não é necessária. A lógica por trás disso está na divisão de tarefas que a nossa Constituição estabelece. Olha que interessante este quadro. A Constituição Federal separa os assuntos. Legislar sobre direito civil e comercial, que é onde o protesto de título se encaixa, é uma tarefa exclusiva da União. Já a organização da administração local é com os estados e municípios. Como a União já fez o dever de casa e criou a lei federal sobre o protesto, essa lei já vale para o Brasil inteiro, não precisa cada um fazer a sua. Ufa! Chegamos na nossa reta final. Vamos então juntar todas as peças e revisar os pontos essenciais que precisam ficar gravados na memória. Então, resumindo a ópera, protestar CDA é totalmente legal e constitucional,
o STF já disse. A lei federal, aquela de 97, já serve de autorização para União, estados, Distrito Federal e municípios. Por isso, não precisa cada um criar uma lei própria, já que quem manda nesse assunto de legislação é a União. Bem direto, né? E aqui vai um detalhe final que é o pulo do gato. Atenção, a lei local não precisa autorizar o protesto, mas um estado ou município pode, se quiser, criar uma lei para organizar ou restringir o protesto. Por exemplo, pode definir um valor mínimo da dívida para que ela seja protestada. Ou seja, a lei local não dá o pode fazer, mas pode dizer como fazer. E chegamos ao fim. Muito obrigado por ter acompanhado essa análise até aqui. Se este conteúdo ajudou a esclarecer o tema, o like é a melhor forma de saber que estamos no caminho certo. É muito importante para a gente. E para quem curte ouvir mais análises como esta, seja no carro, na academia, onde for, é só procurar por DireitoCast lá no Spotify. E claro, para mais conteúdo em vídeo, estamos como DireitoCast no YouTube e também no TikTok. E fica a pergunta, qual outro tema do direito deveria virar uma análise como esta? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima!